tricolor aí? Bom, a crise agora pegou bem, né? O São Paulo, esse negócio estava meio morno ali, mas com esse empate de ontem, e o São Paulo conseguiu perder 4 pontos para a Chapecoense, que é o pior time do campeonato, já está rebaixado praticamente. O São Paulo perdeu 2 pontos em casa e perdeu 2 pontos ontem. Mas o comportamento ontem que me chamou a atenção, e até eu queria ouvir aí do Ramon e do Tita, que jogaram e, portanto, sabem até identificar melhor essas coisas. Me pareceu uma desconexão do time com o treinador ontem, sabe? Eu não via problema, eu não conseguia enxergar problema tático no time, ou assim, de montagem do time, do que fazer em campo e tal. Os jogadores estavam lá executando, mas tinha uma desconexão, parece uma certa indiferença do campo, da beira do campo do treinador com relação aos jogadores, sabe? Os jogadores não parecerem, não estavam incomodados de empatando ou quase perdendo para o último colocado. Você acha que o Crespo perdeu a mão da equipe? Então, essa é a pergunta que eu faço. Porque aí teve essa reunião hoje lá da diretoria, e aí acho que já é uma outra questão, que também o Tito e o Ramon podem falar, né? É uma reunião da diretoria em que eles decidem se o técnico vai ou não ficar. E essa reunião vaza. Todo mundo fica sabendo que vai ter uma reunião para saber se o treinador vai ficar. O que me dá algum sinal de que as coisas não estão andando bem por ali. E aí ele vai ficar terça-feira, que é a volta do público agora no Morumbi, né, nesse estádio. Acho que aí é quase que uma armadilha, né, porque se 5 minutos de jogo, se o time não tá bem, a torcida vai começar a cair de pau no cara e nos jogadores também. Mas assim, a derrota de ontem e a empate de ontem, o empate contra o América, que foi outro jogo muito ruim do São Paulo, eu não coloco muito na conta do Crespo, não. Acho que tem muito dos jogadores, e não tô falando de corpo mole, é outra coisa. É uma falta de comprometimento, de entrega total para fazer o time sair dali de baixo e tentar alguma vaga na Libertadores. Mas eu sempre tenho dúvida se jogador faz isso mesmo, se tem uma hora que desliga do treinador, e não por sacanagem, mas simplesmente fica meio alheio ao que está acontecendo. O Ramon e o Tita poderiam até me falar mais sobre isso, se esse negócio acontece. Não é não gostar do treinador, mas simplesmente não olhar para aquele cara e falar, pô, acho que daqui não vai sair mais nada, me parece. Essa é a sensação que eu tenho. Ramon, o Tita? Não, veja, assim, eu só queria voltar na resposta que o Ramon deu, né, na oportunidade que ele teve de ir para o Bayer Leverkusen, porque o Alexandre Galo teve aqui na semana passada e foi uma entrevista super legal com ele. E ele falou muito da base, né, da seleção brasileira, aqueles garotos que saem do Brasil hoje com 16, 17, 18 anos, né? Falou também da fritada do Gilmar Rinaldi, né? Não se esqueça. Mas sobre a resposta que o Ramon falou, né, que quando ele foi para a Alemanha, ele foi muito jovem, né? E realmente, eu já fui com uma certa idade, eu fui para o Bayer Leverkusen com 28 anos, né? Um jogador mais maduro, né? Um jogador mais rodado, já tinha jogado no Flamengo, já tinha jogado no Grêmio, já tinha jogado no Inter, já tinha jogado no Vasco. Então, quando eu cheguei lá no Bayer Leverkusen, né? Teve essa adaptação, né? Teve essa adaptação, essa situação que o Ramon falou, a disciplina do jogo, né? Então, tudo isso pesa muito. E hoje a garotada, né? Você vê a garotada da base, principalmente do Fluminense, pô, os caras são vendidos com 16, 17 anos, cara. Né? No Flamengo também, o Vinícius Júnior. Precocemente, né? Precocemente. Então demora essa adaptação. Dinheiro, demora você entender no futebol que você tá, qual é o ritmo do treino, né? Qual é a obrigação do jogador, como é que tem que ser a tua postura, tudo isso conta muito, e principalmente a comunicação, né? Se você não consegue falar, como é que o cara vai entender, saber o que você está pensando, né? Agora, voltando a esse tema aí do Tirone, né? Nessa situação do São Paulo, eu tenho uma pessoa hoje no São Paulo que eu tenho muito respeito, né? Muito respeito, que é o Muricy Ramalho. Eu comecei a admirar o Muricy já há muitos anos. O Muricy foi um grande jogador. Eu acho que do nível, assim, da posição, assim, do Ramon, né, a minha,
né? Entendia a nossa posição. Ele veio jogar aqui no México, no Puebla. E depois que eu conheci ele assim pessoalmente lá no Bem Amigos, foi um cara que eu tive muito carinho por ele, sabe? É um cara que sempre fala a verdade, ele olha na tua cara e fala o que tem que falar. Então eu acho muito difícil, né? Tá acontecendo essa situação de corpo mole, assim, né? Do cara sair do objetivo, o Hernan Crespo falando uma coisa e o jogador fazendo outra. Porque o Muricy ali com ele, né, dando aquela retaguarda para ele, eu acho muito difícil que esteja acontecendo essa situação. Hoje mesmo eu vi essa notícia, né, que o pessoal já está buscando uma outra opção para o lugar dele, que talvez ele dirija o último jogo contra o Santos. Então, mas o Hernan que começou bem, né, Tironi? Ele começou super bem no Campeonato Paulista. Né, começou super bem, a equipe tirou o São Paulo da fila. O São Paulo não ganhava nada há 8 anos. Não Exatamente. Ele começou super bem. Então, realmente, assim, ó, eu não sei o que pode estar acontecendo, né? Porque eu tenho o Muricy ali naquela retaguarda, administrando essa situação. O São Paulo que fez grandes inversões, né? Errou na contratação do Daniel Alves, principalmente colocando o Daniel Alves. Perdeu muito tempo o Daniel Alves como camisa 10 do São Paulo. Perfeito. Eu acho que aquilo ali foi um absurdo total, né? A gente via ele jogando, via que ele estava completamente fora de sintonia, e agora a gente vê o Daniel Alves brigando por um lugar na seleção brasileira como lateral direito. Eu até concordo, eu acho que ele é um jogador hoje muito importante para o Brasil, com a experiência que ele tem, é o jogador mais vencedor, tem o meu ponto de vista para ir para a seleção, e eu acho que ele vai ajudar o Brasil na Copa do Mundo, mas como lateral direito, nada de camisa 10, não, que não dá, ali não dá para ele não, entendeu? É verdade. É verdade, Tita, lembrando que o Fluminense quase contratou aí o Daniel Alves também, não sei com que dinheiro, né? É verdade. Mas o Ramon... Rapidinho, Cristian, claro, Tironi, segue aí. O que o Tita falou sobre o Muricy, e eu concordo, o Muricy é um cara 100%, eu tenho uma ótima relação com ele, e eu costumo dizer que ele é o São Paulino vivo, mais São Paulino que existe, que ele ama o São Paulo. Foi pro São Paulo, para ajudar o São Paulo, e nessa reunião, nessa conversa de hoje, Tita, Ramon, Marcelinho, Christian, o Muricy foi a voz que falou, não, a gente não vai mandar esse cara embora, a gente fez aí um monte de coisa, processo seletivo, sei lá o que e tal, para trazer o cara, é hora da gente apoiar o cara. O Muricy, então, ele bancou ali, falou, não, vamos, ele vai ficar. Então, porque o Muricy se dá muito bem com ele e gosta muito de trabalhos longos, né? Se foi técnico, sabe como é que é, né? Trabalho quanto mais longo, mais possibilidade de você fazer funcionar. É verdade, Tironi, o Muricy eu acredito que esteja bancando aí a permanência do Crespo. Queria ouvir um pouquinho do Ramon sobre isso também, Ramon. Bom, a gente sabe que o resultado ele é muito importante, né? Mas assim, por trás do resultado tem a visão, tem o planejamento, tem o profissionalismo, né? Então assim, o São Paulo, quando ele trouxe o Muricy, era pensando em tudo isso, né? E aí a contratação do Crespo, se você puxar lá atrás, no começo do trabalho do Crespo, todo mundo estava aplaudindo o trabalho do Crespo, porque de fato estava sendo um belíssimo trabalho, até a maneira, o comportamento da equipe dentro de campo, as variações eram feitas, né? Então, assim, conseguiu ser campeão do seu primeiro objetivo, né, que era o Campeonato Paulista, que, se eu não me engano, um bom tempo que o São Paulo não era campeão. E só que o São Paulo, a cobrança é enorme, só que não vai ganhar todos os títulos, né? Então tem grandes equipes hoje no futebol, tem grandes investimentos hoje no futebol brasileiro. Nós temos aí o Flamengo, nós temos o Palmeiras, nós temos o Atlético Mineiro, que nesse momento está à frente do São Paulo, né? Em todos os aspectos. E falando em visão, tem o Muricy. O Muricy, que ele foi treinador, ele sabe que uma equipe de futebol vai chegar um momento que vai oscilar dentro das competições, né? E talvez ele lá dentro, ele sabe mais do que ninguém que a responsabilidade não é toda em cima de um treinador, porque ele foi um treinador, um grandíssimo, belíssimo treinador. Então, o Muricy deve estar vendo isso tudo,
né? O São Paulo tem um bom time, né? Um time, é uma mescla interessante, mas é um time com uma juventude muito grande também, que você vai oscilar dentro das competições como oscilou durante a temporada.